Olá, turma do sexto período de Engenharia Mecânica. Bem-vindos à primeira videoaula de vibrações mecânicas. E nesta aula nós vamos conversar sobre introdução às vibrações mecânicas e os princípios de modelagem de sistemas mecânicos. Vamos lá. Primeira coisa, vamos definir o que é vibração. Vibração é qualquer movimento que se repita após um intervalo de tempo. Para nós entendermos mais profundamente o que essa frase quer dizer, vou colocar aqui alguns exemplos. E esses são exemplos de vibrações em sistemas mecânicos. Então, o primeiro dele, talvez mais simples de entender, é uma viga em balanço. Este modelo mecânico é bem conhecido de grande parte da turma lá da disciplina de resistência e materiais, onde se tem uma viga e ela está engastada numa parede, ou seja, nessa parede ela não tem nenhum movimento em nenhuma direção, porque a parede fornece reações em todas essas direções. A viga, como ela está sob efeito da ação da gravidade da Terra, ela vai ter força devido ao seu peso próprio. Esta força vai deformar a viga até um ponto que ela entra em equilíbrio elástico. Esse equilíbrio elástico quer dizer que ela já se deformou e não vai se deformar além disso. Lembrando que quando se fala a palavra elasticidade, a elasticidade é aquela deformação onde quando se aplica uma força o material se deforma, mas quando se retira ele volta para o estado inicial dele. Então aqui o material se deformou devido à própria ação do peso do corpo, mas ele não vai se deformar mais porque ele está em equilíbrio. Agora pense no seguinte caso. Pegar a mesma viga que está em equilíbrio elástico e vou aplicar uma força adicional. Se eu subitamente aplicar uma força adicional, vocês concordam comigo que essa força adicional vai fazer a viga deformar além do que ela já estava deformada devido ao peso próprio. Mas se eu aplicar essa força e subitamente retirar ela, concordo que essa deformação vai levar a esta viga oscilar entre as posições de equilíbrio. Então, tem a posição de equilíbrio que ela está central aqui. A aplicação da força fez ela se deformar mais do que ela já estava. E aqui está esse desenho aqui embaixo, claro, no modo exagerado para a gente enxergar. E a retirada súbita dessa força vai fazer com que ela oscile em torno dessa posição de equilíbrio. Então, esta oscilação que é chamada de vibração. Se vocês pensarem no feeling de vocês, ela não vai fazer só uma vez e parar. Isso depende de várias coisas materiais, mas ela pode ser que ela oscile várias vezes durante um determinado tempo. Então, por isso que a vibração é um movimento que se repete ao longo de um intervalo de tempo. Eu tenho aqui um vídeo. Ele não é de uma viga, é de uma coluna, no caso de uma chaminé, que mostra a vibração dela devido à ação dos ventos. A gente consegue ver bem o vento batendo e ela vibrando, oscilando em torno da posição de equilíbrio dela. Outros exemplos. A asa de um avião em voo. Nós podemos considerar a asa do avião como uma viga em balanço. Se vocês forem ver aqui, claro, naquele meu exemplo anterior era o modelo idealizado, aquele que a gente utiliza para fazer continha em resistência de materiais, mas eu posso aqui estender esse modelo considerando, vamos dizer, o avião, a minha parede, onde é engastado duas vigas que são as asas do avião, certo? A asa do avião, pensa lá, quando o avião está parado no pátio, ele vai atingir uma situação de equilíbrio elástico. A asa vai se deformar devido ao próprio peso dela, o peso das turbinas, o peso da própria fuselagem do avião, mas ela vai entrar numa condição de equilíbrio elástico onde ela vai ficar estática. Agora, quando o avião está em voo, várias condições, entre elas turbulência, a diferença de densidade dos ventos,
embaixo e em cima da asa, que esse é um dos motivos que o avião voa. Diferença de velocidades, na verdade, N motivos, vai fazer com que varie as forças em cima desta asa. E as forças em cima desta asa vai causar vibrações. Este aqui é um videozinho também, quero que vocês vejam. Olha lá, a asa de um avião vibrando. E aqui a gente vê também que a asa do avião vibra bastante enquanto o avião está em voo. Aqui outros exemplos. Automóveis numa pista. Aqui eu não estou causando uma vibração no automóvel, mas você sabe que o automóvel ele gera forças, geram vibrações, e essas vibrações elas podem ser propagadas através da pista, que é uma ponte, na verdade não é um desenho, não dá para saber muito bem, através da rodovia que eles estão passando em cima. Essa vibração originada no veículo é propagada para a pista e a soma de todas as vibrações que vai ser propagada para a pista. Outro exemplo muito comum, principalmente aqui para os engenheiros mecânicos, são as máquinas industriais. A gente sabe que elas têm motores, têm partes que se movimentam, que quando aplica uma força, pensa que essa aqui é uma prensa. Ela vem aqui com um martelo e bate nessa mesa horizontal aqui para fazer conformação do material aqui no meio. Cada vez que ela dá essa batida, é uma força súbita que dá na prensa e solta. Essa força súbita faz com que se propague a vibração, oscilação de todo o equipamento por todas as direções. Isso que é vibração. Isso aqui são também 2 vídeos que eu vou mostrar. Aqui, esse vídeo não é bem dos carros, são de pessoas passando numa ponte. Vou tirar o som que é só barulho. Essa daqui é a ponte, se eu não me engano, é a ponte Rio-Niterói, onde passam pessoas. E tá vendo que as pessoas andando, cada uma fazendo uma força na ponte, mas propaga uma vibração para a ponte, mas a soma de todas as forças, de todas as vibrações das pessoas, fez a ponte vibrar de uma maneira perceptível para todo mundo, e vibrou bastante. Olha lá. Aqui, na verdade, gente, são vários fenômenos que estão acontecendo, e esses fenômenos nós vamos aprender ao longo da disciplina. Mas eu já vou falar algumas coisas aqui. Se tivesse só uma pessoa andando, provavelmente a ponte não iria vibrar daquele jeito, porque a força de uma pessoa a estrutura não iria ceder à vibração da força de uma pessoa, certo? Foram várias pessoas andando, então foi a soma de todas as forças andando. Agora tem outros fenômenos que a gente vai aprender na disciplina que é só para matar a curiosidade. Foi o passo síncrono das pessoas, de todo mundo andando ao mesmo tempo, que fez com que a vibração sentida pela ponte fosse maior, vamos dizer assim. E também existe o fenômeno de ressonância, que também vai ser aprendido ao longo da disciplina, que é quando a vibração que está sendo imposta pela força externa é a mesma vibração que é chamada de frequência natural da estrutura. Quando elas são iguais, a vibração ela aumenta de uma forma catastrófica, que é o que aconteceu aqui nesta ponte. Este outro vídeo
mostra equipamento, aqui é um batistaca, né? Mas mostra lá que cada vez que ele aplica uma força súbita, essa força vai propagar a vibração ao longo de todo o equipamento e pode ser absorvido até pelo solo e pelas pessoas que estão ali em volta. Então, depois de tudo isso, aquela nossa definição de vibração inicial, eu vou escrever aqui uma definição um pouco mais formal. Então, a vibração é um movimento de um sistema mecânico em relação a uma configuração de equilíbrio elástico. Então, sempre quando você tem a configuração de equilíbrio e uma força externa faz que o sistema mecânico oscile, se movimente em torno dessa posição de equilíbrio, ela é chamada de vibração. Agora, por que é importante a gente conhecer as vibrações em sistemas mecânicos? São várias, vou colocar aqui duas mais importantes para engenheiros projetistas. A primeira delas são as tensões dinâmicas. Antes de a gente falar da palavra dinâmica, vamos falar de tensão. Já aprendemos lá em resistência dos materiais que quando se aplica uma força em uma estrutura, essa força vai ser ela vai ser distribuída internamente na estrutura e essa força interna vai causar tensão dentro do material. Os materiais todos têm os níveis de tensões admissíveis. A partir daquela tensão ele pode levar a fratura. Abaixo daquela tensão ele tem a parte elástica, tem a parte plástica, mas isso é muito lá da parte de resistência dos materiais. Mas já sabe que forças externas causam tensões internamente em materiais sólidos. Tensões dinâmicas é quando essa força não é estática. Em resistência de materiais a gente estuda tudo estático. Você aplica uma força de 50 newtons na viga. Aquela força sempre vai ser de 50 newtons, ela vai estar sempre sendo aplicada naquela partezinha da viga, certo? Ela não muda. Agora pensa se eu aplicasse uma força numa viga, mas eu faço ela variar de 100 para 10. Eu faço 100 para 10, 100 para 10, como se eu estivesse fazendo um batimento na viga. Isso é uma força dinâmica, porque ela está mudando de tamanho. Isso causa tensões dinâmicas na viga. Tensões dinâmicas quer dizer que as tensões na viga elas vão passar por ciclos. Então vai ter uma tensão máxima, uma tensão mínima e vai ficar alterando essa tensão dentro da viga. Então, essas tensões, de maneira formal aqui, são tensões que estão associadas aos movimentos em relação a uma configuração elástica. O problema de tensões dinâmicas no material é que elas acumulam danos estruturais que podem levar o material à fratura. Estes danos, quando eles são acumulados ao longo de muitos ciclos, como eu falei para vocês, abaixa e aumenta tensões, pode levar o elemento estrutural ao colapso por fadiga. Esse aqui é um tipo de fratura que é devido a tensões dinâmicas. Aqui provavelmente tem uma foto aqui do material fraturado por fadiga. Ela é provavelmente é um eixo. E ele quebrou devido a essas tensões cíclicas. Não é dessa disciplina estudar a fadiga, mas as tensões cíclicas fazem o material fraturar numa tensão muito mais baixa que a tensão máxima admissível dele. A tensão máxima admissível do material geralmente lá é a tensão de resistência, lá do diagrama tensão de deformação, aquela lá em cima. Mas aplicar tensões cíclicas faz com que o material frature numa tensão muito menor e ele tem um aspecto que é parecido com esse, que é esse tipo de fratura por fadiga. Esses elementos estruturais que eu estou falando para vocês, que podem sofrer tensões cíclicas devido às vibrações, podem ser vigas, pode ser uma árvore de manivelas, que na verdade é tudo que é derivado a eixos, né? Uniões soldadas, pode ser qualquer tipo de suporte, por exemplo, de componentes eletrônicos, e uma infinidade de outros componentes, equipamentos, partes sólidos
associados a fluidos também, que acontece as tensões dinâmicas. Este vídeo que eu quero mostrar aqui é um vídeo de uma ponte. Antes de eu abrir, eu vou explicar. E devido a passar, ela foi construída, né, devido ao projeto estrutural dela, mas a passagem dos ventos fez ela entrar em ressonância. Nós vamos estudar ressonância só para a gente lembrar. Vou tirar o som. A ressonância é quando a frequência dos ventos aqui, a frequência de vibração dos ventos aqui, ela é igual à frequência natural da estrutura da ponte. Vou botar no início. E isso faz com que a vibração ela aumente até o colapso da estrutura. Olha lá. Aí levar ao colapso, a fratura. Continuando, então, uma das aplicações importantes de conhecer as vibrações é para controlar o nível de tensões dinâmicas no material e poder controlar a falha por fadiga. Uma outra importância dessas vibrações é a propagação ao meio circundante. Quer dizer com isso? Sempre a vibração de um sistema, ele se propaga para o meio que ele está inserido. Isso pode ser o ar, pode ser a água, se o equipamento está embaixo d'água, pode ser qualquer outro sistema, sistema de suporte, uma laje de um edifício, a rodovia, uma rodovia, né? Então, quando essa vibração se propaga pelo ar, então o equipamento está oscilando, vibrando, e essa vibração ela se propaga pelo ar. Ela produz sons indesejados, e dependendo da frequência dessa vibração, pode ser desconfortável a audição humana. Este som indesejado que é o ruído. Então, a vibração do equipamento que gera ruído. Conhecer a vibração do equipamento reduz o ruído no ambiente. E quando as vibrações são propagadas para outros sistemas, elas podem produzir mais ruído. Aqui eu dei o exemplo de uma asa de um avião. A turbina é um elemento rotativo, possui uma rotação alta, e ela vai produzir um monte de rotação aqui na turbina. Essa vibração ela pode ser propagada para a asa e depois para a fuselagem de todo o avião. Não acontece isso, né? Mas assim, se dependendo do projeto estrutural do avião fosse, vamos dizer, ruim, mais antigo, menos tecnológico, essa vibração ia se propagar por todo ele. Além de gerar mais ruído, pode gerar desconforto ou interferência com instrumentos de medição. Então, reduzir essa vibração transmitida ao meio ao qual ela é ligada é denominado isolamento. Caso para uma pessoa ficar confortável dentro do avião, que a gente não sente aquela vibração extrema produzida pela turbina, é porque tem vários componentes de isolamento da vibração, desde a turbina até a parte de dentro do avião. Isso aqui reduz o desconforto. E outra aplicação ali é dos instrumentos de medição. Pensa que você tem um pressostato, qualquer tipo de medição, de pressão, de força, de massa, uma balança que você tem que medir massa. E você coloca lá a tua massinha ali para medir, mas se você tremer ela, a variação da massa vai ficar diferente. Então, se você colocar uma balança que precisa medir massa perto de um equipamento que tem uma vibração muito alta, vai absorver essa vibração e não vai te dar resultados confiáveis. Então,
Entrando agora na parte da modelagem dos sistemas mecânicos, até agora nós estudamos aquela introdução das vibrações, que é a importância delas e o que são as vibrações. Então, na parte de modelagem, eu falei para vocês várias vezes ao longo da aula até aqui a palavra sistemas mecânicos. Eu imagino que não foi uma coisa muito diferente vocês ouvirem, porque vocês estão acostumados com a palavra sistemas. Mas aqui nós vamos definir, mas aqui eu vou definir de uma maneira mais formal o que é um sistema mecânico. Então, o sistema mecânico é uma coleção de partículas ou corpos materiais rígidos ou elásticos ou elementos fluidos, tal que a posição e o movimento de um influencia na posição e no movimento dos demais. Então, sempre quando eles estão conectados e o movimento de um influenciando dos outros, eles fazem parte de um sistema mecânico. Mas quando que uma coisa não é um sistema mecânico? Quando o conjunto das partes não interagem de maneira permanentemente, certo? Vamos dar exemplos. Se eu pegar um conjunto de automóveis em uma estrada, ou um conjunto de aviões voando. Esse conjunto de aviões voando não é um sistema, porque um avião voando lá em cima de São Paulo, ele vibra por conta própria, ele se movimenta por conta própria, mas ele não vai influenciar no outro avião voando aqui em cima de Curitiba. Os dois formam um conjunto de componentes de aviões, mas o movimento de um não influencia o movimento do outro. Eu estou falando de uma maneira direta mecânica, certo? Ele se movimentando lá não vai influenciar no daqui. Agora, o avião em si, ele pode ser considerado um sistema, que a gente pode querer estudar como que as vibrações da asa se propagam para o resto da fuselagem. Então, esse é um sistema mecânico. E agora, nós vamos desenvolver todo um modelo de como que a gente estuda vibrações, movimento de oscilação em torno da posição de equilíbrio elástico de sistemas mecânicos. Então, a dinâmica de um sistema, ela só pode ser entendida de forma aproximada. E para estudar a dinâmica, quando a gente diz a palavra dinâmica, é a parte de vibrações. Dinâmica é sempre quando estuda o movimento, e a vibração é um movimento. Então a gente não estuda o sistema mecânico em si, mas um modelo simplificado deste sistema. E eu vou dar um exemplo aqui para a gente entender melhor o que eu estou querendo dizer. Que é um desenho de uma prensa, certo? Então aqui, nós temos o solo. Essa prensa está em cima de uma viga de base. Tem vigas aqui. Vocês vão ver no modelo que eu vou explicar depois, são duas vigas. E onde a prensa está apoiada em cima. Essa prensa ela vai ter um coxim aqui. Ele é um elemento de amortecimento, nós vamos conversar disso mais depois. Tem toda a estrutura dela. Tem a bigorna, que é onde vai sentir o impacto do martelo. Então, por ser uma prensa, é colocado um material a ser conformado aqui no meio. O martelo vai aplicar uma força e vai ficar na forma da bigorna, que tem uma forma de conformação aqui em cima. Então, assim, se eu fosse estudar toda a vibração desse sistema por completo, é muito complicada, porque pensa só, essa força do martelo, ela aplica uma força súbita em cima da bigorna e já sai. Mas essa bigorna, ela pode oscilar em torno de todas as direções x e y, vamos dizer, na horizontal, né? Aqui e na profundidade, e também na direção y aqui, ó, para cima. E essa vibração que está nas 3 dimensões, ela vai passar para os outros componentes, o coxim e a viga de base e o solo, nas 3 dimensões também. E como eles não são equipamentos que são como se fosse um só,
eles podem oscilar de maneiras diferentes. Eles podem estar, o que a gente fala, fora de fase. Isso quer dizer que quando está para cima, esse está indo para baixo e vice-versa. Então a vibração, quando a gente vai estudar um componente por completo, ela se torna um problema matemático muito complexo, porque a gente tem muitos componentes, muitos tamanhos, muitos materiais diferentes. O que a gente faz? É feito um modelo. Palavra importante aqui, ó. É feito um modelo do sistema, certo? Para estudar a vibração dele por completo. E nesse modelo, a gente pega o que a gente mais quer estudar. Talvez não são todos os modos de vibrações que essa prensa tem que eu quero estudar. Eu quero estudar só como ela vibra na vertical, por exemplo. Que provavelmente é o que vai mais impactar nessa prensa. Como ela tem uma força vertical que é aplicada na bigorna e solta, eu quero saber como que ela oscila na vertical. Então, sempre quando a gente vai estudar um modelo mecânico, são feitas simplificações para a construção do modelo matemático. Vamos ver as simplificações que eu vou adotar nesta prensa aqui. Mas que elas são de uma maneira bem geral para vários tipos de equipamentos mecânicos. Aqui eu vou falar que o equipamento só vai possuir movimento de translação pura na vertical, que é o que eu acabei de explicar. Eu quero estudar como que ele vibra na vertical. Não quero colocar as componentes horizontais, porque provavelmente elas vão ser muito pequenas comparadas com a da vertical, já que a força que é aplicada sobre ela é só na vertical. O equipamento ele está rigidamente fixo nas vigas de base. Então ele tem vigas na base que sustentam ele. Esse equipamento está rigidamente fixo. O que eu quero dizer com isso é que a prensa não vai patinar, ela não vai deslizar quando ela estiver funcionando. Ela está completamente fixa. Se ela deslizasse, teria que ter mais parâmetros de estudo devido a esse movimento dela. E aqui ela está totalmente fixa, por isso ela vai vibrar só na vertical. E também as vigas se deformam elasticamente. Se eu tenho a viga e eu aplico uma força, essa viga ela tem que absorver essa força. Ela vai absorver devido à deformação elástica. É claro, por ser deformação elástica, quando a força passa, ela vai voltar para o seu estado inicial. Mas a vibração que a viga vai ter é devido à deformação elástica causada pela força do martelo. E a massa do equipamento, e quando eu falo equipamento é toda a prensa, né, que eu estou mostrando aqui, ela é muito maior que a das vigas. A viga é o suporte. Então eu vou considerar a massa, o equipamento que tem massa, e a viga, a massa é tão menor que pode ser desprezível. Então quem vai se movimentar é o equipamento. Não vou considerar o movimento junto da viga e equipamento. Eles teriam que se movimentar juntos. E isso é só uma aproximação matemática. Como eu quero estudar como que o equipamento se movimenta, eu posso desconsiderar a massa da viga e considerar como que a prensa está vibrando na vertical. E as duas vigas aqui é como se fossem dois pezinhos, né? Tem uma que está sendo mostrada aqui na frente e uma está lá atrás, do mesmo tamanho. Elas podem ser representadas apenas por uma equivalente, que incorpora o efeito das duas existentes. Então, na verdade, assim, pode ter vários pés, pode ter duas vigas, pode ser só um bloco. Como ele é a base, ele é só a estrutura que absorve deformação elástica, ela só se movimenta, a gente pode se considerar como se fosse um corpo só, certo? Vamos continuar conversando do modelo matemático. Aqui eu vou definir já dois parâmetros do estudo de vibrações, que é a excitação e a vibração. Então, assim, são dois movimentos que ocorrem nesse sistema mecânico. O meu sistema mecânico é a da prensa. Quem já viu aqui que o movimento de uma coisa vai fazer todas as outras se movimentar ou se deformar, certo? Aqui, gente, antes eu definir aqui, o movimento é de deformação. A força vai ser aplicada aqui e a deformação do bloco de base e a oscilação da estrutura, que é a minha vibração. Mas vocês viram que acontecem duas coisas? Uma é a força que eu estou aplicando sobre a estrutura. É uma força súbita, o martelo. Ela vem e aplica força e sai. Essa força sendo aplicada sobre a estrutura é a força de excitação, certo?
E qualquer equipamento vai ter forças de excitações. São mecanismos que os equipamentos possuem e que gera esse esforço dinâmico. Dinâmico porque essa força pode variar com o tempo, né? Pensa que é um martelo, ela tá uma força zero aqui em cima, ela vai aumentar ao longo que o tempo passa, vai martelar e vai sair e vai diminuir força. A força ela varia ao longo do tempo. E devido a essa excitação imposta sobre o equipamento, todo ele vai sentir e propagar uma vibração. Então, é devido à ação do esforço dinâmico, da excitação, que é causada a vibração no equipamento. Então, por isso que tem dois movimentos, o de excitação e o de vibração. Continuando com o modelo matemático. Sempre quando a gente tem um modelo do sistema vibratório, tem partes elementares do sistema mecânico vibratório, certo? E são 3 as principais desse modelo que nós vamos fazer aqui na nossa disciplina. Os sistemas mecânicos eles vão possuir um meio para armazenar energia cinética, certo? Energia cinética é velocidade, é quem se movimenta. E essa velocidade é sempre fornecida por uma massa. Quem que é a massa aqui? Ó? A massa de todo o equipamento, na verdade. O martelo tem uma massa que vai fazer velocidade e vai bater. E vamos dizer que a vibração é tanta que toda a estrutura ela anda para cima e para baixo algumas vezes. Toda essa massa do equipamento completo que vai armazenar energia cinética. Vai ter uma velocidade para cima e para baixo, certo? Outro vai ter um meio para armazenar energia potencial. Essa energia potencial é o que é referente a uma mola, certo? Que é uma mola. Lembra do bloco de base, que é a viga de base? A viga de base, se a gente considerá-la completamente rígida, é como que na hora que a minha prensa que está aqui em cima começar a vibrar, a viga ela não tem movimento nenhum. A prensa só vibra daqui para cima. Então ela não consegue vibrar para baixo. Porque a viga não tem movimento nenhum. Só que a gente considera a viga com deformação elástica. Então a viga ela tem uma deformação elástica que absorve a vibração da prensa. Essa viga que vai absorver a deformação elástica devido à vibração. Ela que vai se deformar. Então ela vai ter esse efeito de mola, certo? Devido à deformação dela. E vai ter um outro meio para perda gradual de energia. Se você bate com o martelo ali na prensa, ele vai vibrar, mas vocês não concordam comigo que ele não vai vibrar indefinidamente com a mesma amplitude sempre. Ele vai vibrar e vai diminuindo, até eventualmente parar a vibração. Então essa da vibração ser perdida, a vibração diminuir, é devido a um amortecedor. Esse amortecedor pode ser um equipamento, o amortecedor pode ser a estrutura que causa um amortecimento. Aqui eu coloquei como se fosse um coxinha, um elemento, vamos dizer que é de borracha. Então se eu colocar um elemento de borracha lá embaixo, nos pés, provavelmente ele vai fazer a estrutura diminuir a vibração mais rápido. Então esse é um movimento de perda de energia. Então, o objetivo é representar este equipamento mecânico, que é complexo, de várias partes, por um modelo matemático que apresenta esses 3 itens, massa, mola e amortecedor, um de velocidade, um de energia de deformação elástica e outro de amortecimento, com, vamos dizer, uma maneira simplificada. Essa maneira simplificada ela vai ser algo desse tipo aqui, ó. Então, esse quadradinho está representando o equipamento, com toda a massa dele, representando a massa do equipamento. Nós vamos ter um elemento de mola, que representa a deformação elástica da estrutura que segura o equipamento. Está vendo aqui que quem sofre essa deformação elástica é a estrutura que está segurando o equipamento. E tem que ter um elemento de amortecimento, que vai ser representado por esse símbolo, que é a estrutura que está amortecendo a vibração do equipamento.
Se a gente considerar esses dois elementos, tanto de mola quanto de amortecedor ideal, nós consideramos eles sem massa. Eles, como eu já comentei antes, a mola, que seria as vigas que deformam elasticamente, elas apenas absorvem deformação elástica, não tem velocidade na vibração. E o elemento de amortecimento, que no exemplo aqui eu coloquei o coxim de borracha, ele apenas absorve a vibração, causa perda da energia, sem possuir massa também. Vamos lá. Vamos conversar um pouco mais aprofundado sobre o elemento de mola e o elemento de amortecimento. Uma mola, na verdade, ela possui uma rigidez. Essa rigidez de mola nós vamos falar K. O que é essa rigidez de mola K? Ela é uma constante de proporcionalidade entre a força aplicada e a deformação da mola. Vamos dizer assim, se eu tenho uma mola com K muito grande, quando eu aplico uma determinada força, o X ele vai ser muito pequenininho, porque a rigidez da mola é grande. Agora, se eu tenho um K menor, se o K for pequeno, uma determinada força vai causar um X maior. Então, pequenos Ks, forças vão causar maior deformação da mola. Então, esse K é a rigidez da mola, que diz o quanto que ela deforma devido a determinada força. É o que está sendo representado aqui neste desenho. Diferentes Ks em diferentes forças vai causar diferentes deslocamentos na mola. Agora, o amortecimento, que nós aqui chamamos de amortecimento viscoso, ele é uma constante de proporcionalidade entre a força aplicada e, vamos dizer, uma velocidade de êmbolo, que é a velocidade com que o material está vibrando. Eu quero que vocês percebam este meu desenho aqui. Ele é como se fosse um cilindro e êmbolo, certo? Então tem um pistãozinho aqui, e vamos dizer que nesse êmbolo eu tenho um furo, e aqui tem um determinado óleo viscoso. Concorda comigo que quando eu apertar o êmbolo, esse óleo vai passar para cá? E quanto mais viscoso for o óleo, mais difícil vai ser dele passar, mais lento vai ser o meu movimento do êmbolo. Agora, se o óleo for muito pouco viscoso, for água, e tiver um furinho, quando você apertar, vai passar muito rápido. Então, para determinadas forças, vai ter diferentes velocidades, dependendo da constante de amortecimento, que é o Czinho. Então, todas as estruturas elas vão ter constante de amortecimento, constante de mola, que é o K, e constante de amortecimento, que é o C. Essas constantes, que são números, elas representam o quanto que uma mola absorve energia elástica e o quanto que um amortecedor absorve energia total do sistema de vibração e a faz perder para o meio, por E, certo? Então, aquele meu modelo simplificado, eu vou representar deste modo. Agora a gente está cada vez mais simplificando o nosso modelo matemático. Eu tenho um corpo rígido. Esse corpo ele não vai deformar. A gente não considera que a prensa inteira se deforma. A gente considera que ela possui uma massa e ela vai vibrar, certo? E essa massa que ela possui é M. Daí os suportes dela, que são as vigas, vai ter um elemento de deformação, que é o elemento de mola com rigidez K, e um elemento de amortecimento, que tem constante de amortecimento viscoso, o C. Esse X aqui está representando a minha vibração. Então, quando eu colocar uma força F aqui, dependendo do valor da massa, do K, do C e do valor da força F, essa posição aqui ela vai se alterar, certo? E essa posição é a minha vibração. Esse aqui que é um modelo simplificado de um sistema vibratório. Então a gente pegou um sistema mecânico verdadeiro, que era prensa com os suportes, etc., e transformamos ele num sistema mecânico de vibração, certo? Esse é um sistema simplificado,
mas vou mostrar um sistema um pouco mais complexo, de uma forma simplificada também, que é a motocicleta. Ele é mais complexo porque ao invés de ele ter um elemento de elasticidade de mola e um elemento de amortecimento, eles vão ter vários de cada um. Então, motocicleta aqui, ó, nós temos o corpo da motocicleta, vamos dizer, que possui determinada massa. Esse corpo da motocicleta ele está ligado às rodas. As rodas vão ter determinadas outras massas através do que ele chama aqui no desenho de longarina, mas é um amortecedor, né? Então, a moto está ligada através da estrutura de amortecimento às rodas, certo? E também tem a pessoa aqui em cima, ela também tem uma determinada massa e ela também vibra de acordo com a moto andando. E ela está sentada em cima da moto. Então aqui, ó, a gente tem vários sistemas que se interagem. Vamos ver como a gente consegue colocar esse modelo complexo, que é de uma motocicleta em movimento, para um sistema mecânico simplificado. Aqui tem os índices. Vocês dão uma olhada nos índices depois. Mas aqui, ó, o P é da pessoa. Coloquei como pessoa. A pessoa vai ter uma determinada massa. E a moto, o M de moto, vai ter uma determinada massa. Então, eu coloquei dois quadradinhos aqui, ó. Um para representar a massa da pessoa e um para representar a massa da moto. A pessoa vai em cima da moto, certo? Assim, quando a moto está andando, vocês sabem que ela gera vibração no motor devido à ação rotativa do motor. O motor rotativo ali vai gerar vibração em todo o equipamento. E também ondulações impostas vamos dizer, na rodovia que ela está andando, vai fazer com que a moto vibre também, certo? Então todo o sistema vibra. O que a gente quer estudar é como que as vibrações de um componente ao outro são transmitidas. Então aqui eu coloquei os dois primeiros, vamos dizer, subsistemas, que é o da moto e o da pessoa. Você concorda comigo que assim, ó, a pessoa ela vibra diferente da moto? A moto está andando e a pessoa está em cima. Se a moto vibrar, a pessoa não está exatamente grudada na moto. Ela pode vibrar em diferença de fase com a moto, vamos dizer assim. A moto indo para cima, ela para baixo, é diferente. Essa vibração da pessoa em relação à moto, ela é contabilizada no sistema também. E ela também vai ter os dois componentes. Os de massa a gente já colocou aqui, mas ele vai ter o componente elástico e o componente de amortecimento. O componente de mola é devido a todas as deformações elásticas que acontecem aqui. Essas deformações elásticas elas acontecem, na verdade, na pessoa e no estofado do banco da moto aqui. Quando você senta no estofado, você não amassa ele? Depois, quando você sai, ele não volta? Então, esse estofado é um exemplo muito bom da absorção da energia elástica do sistema, certo? E a pessoa também. Nós somos um corpo elástico. Quando eu aperto e solto, eu estou absorvendo e retirando energia elástica, certo? Então, entre a pessoa e a moto, os dois vibrando, os dois oscilando um em relação ao outro aqui, tem que ter um componente elástico, uma rigidez de mola e o componente de amortecimento, que é o amortecedor com o componente CP de amortecimento. Então, esse é o sistema vibratório entre a pessoa e a moto. Agora sim, eu quero... A moto, ela não está voando, né? Isso aqui é como se fosse só a parte estrutural da moto. A moto está anexada às rodas que está sobre o chão. Então, para a moto, ainda vai ter mais duas massas que são as duas rodas. O Rzinho aqui é de roda. Então a moto tem a roda aqui na frente e a roda atrás, certo? São duas rodas. E vamos dizer que a longarina que é colocada aqui, que é o componente de amortecimento, ele pode ter as duas funções. Ele vai absorver a deformação elástica de todo o sistema quando está vibrando e ele vai dissipar a energia através do amortecimento. Então, em cada uma das rodas tem esses dois componentes. Tem um componente elástico, que eu chamei de KL, que é devido à longarina, certo? E o componente de amortecimento, que é o CL,
de longarina. E é o mesmo para as duas rodas, a gente considerando que os dois amortecedores, as duas rodas são iguais, certo? Cada roda vai ter o componente de mola e um componente de amortecimento. Agora, mais um detalhe. As molas estão sobre o chão. Lembra que eu falei que se o chão tiver ondulações, ele também vai transmitir vibração para todo o meu sistema mecânico? E eu vou considerar aqui que o pneu ele sofre, ele é como se fosse um componente de mola, um componente elástico. Quando você aplica uma força no pneu, ele se deforma e volta a deformação de acordo com as ondulações e transmitindo a vibração para o equipamento. Nesse exercício eu vou considerar os pneus como se eles tivessem só um componente elástico. Eles não dissipam energia, mas eles só se deformam elasticamente. Isso é só uma proposição que eu fiz nesse exercício. Poderia os pneus absorver energia elástica e também ter a parcela de amortecimento. Mas aqui o amortecimento vai ficar só nas longarinas. E ele vai ficar assim, ó. Entre essa roda e o solo, vai ter um componente de elasticidade, que é o pneu. E a outra roda e o solo tem um outro componente de elasticidade, que é o outro pneu. Se a gente considerar que os equipamentos são todos iguais, essa roda é igual a essa, o Tzinho, que é do pneu, os dois K são iguais. As duas rigidezes de mola entre o sistema mola e o sistema solo é o mesmo. A mesma coisa que eu considerei para a longarina e as constantes de amortecimento da longarina. Agora, esses sistemas já viram que é um sistema mais complexo que aquele que eu mostrei anterior. No anterior só tinha um elemento de mola e um elemento de amortecimento. Aqui, como são vários subsistemas que se movimentam em relação ao outro, nós tivemos que expressar sobre vários constantes de mola e constantes de amortecimento. E isso tem que ser simplificado para a gente fazer conta. E o objetivo é fazer um sistema equivalente. Então, esse aqui é o meu sistema mecânico vibratório da motocicleta. Um sistema equivalente é quando eu consigo transformar tudo isso para uma mola, uma constante de mola e uma constante de amortecimento, tal que quando eu calcular a vibração a gente vai fazer nas próximas aulas, que é calcular como que as velocidades e os deslocamentos dessa massa, certo? Mas que a velocidade de deslocamento dessa massa seja equivalentes a todo esse sistema complexo aqui, certo? Esse é o objetivo que a gente vai conversar agora. O que vai ser feito? Vai ser feito associações de molas e de amortecedores. A primeira coisa, vocês conseguem ver aqui, ó, que esta mola, no sistema completo, esta mola está em paralelo a esta, e esta mola está em série a esta. Então vai ter essa diferença quando a gente vai fazer os sistemas equivalentes. E eu vou mostrar nesse slide aqui. Primeiro, a associação de... As molas elas podem ser associadas em paralelo ou em série. Se elas estiverem em paralelo, tá o quê? O movimento de deformação de uma está paralelo ao movimento de deformação de outra, e assim a gente pode associar até N molas. A mola equivalente de paralelos vai ser a soma das rigidezes de cada mola. A rigidez equivalente, né? Então, se eu tenho a rigidez de cada mola, a equivalente vai ser a soma delas. Quando as molas estiverem em série, tal que o movimento de uma influencia diretamente o movimento da outra, né? Passado como linearmente. Até N molas, a rigidez equivalente vai ser o recíproco da rigidez equivalente, vai ser a soma dos recíprocos de todas as rigidezes. Então, assim, tem que ser calculado o inverso de cada rigidez. O inverso da rigidez da mola 1 mais o inverso da rigidez da mola 2 mais o inverso até N molas, da rigidez da mola N, tem que ser igual ao inverso da rigidez equivalente. Gente, eu vou fazer um parênteses aqui. Isso é igual à associação de resistores lá
quando a gente estuda eletricidade, eletrônica, certo? Não sei bem aonde. Até na física a gente faz isso. Que tem um resistor equivalente, esse desenho aqui é até igualzinho um resistor, né? Tem os resistores em paralelo e os resistores em série. Eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. A conta é exatamente ao contrário do que é feito em resistor. Em resistor, porque a gente é muito acostumado a fazer em resistor, então às vezes aqui confunde as formulazinhas. Em resistor, paralelo que é a soma dos inversos. Em série é a soma normal. Aqui em molas, a rigidez paralelo é a soma normal. E a rigidez em série que é a soma dos inversos. Certo? Então aqui se a gente tiver várias molas em associação, como que a gente faz a conta do equivalente? Aqui é o mesmo para amortecedores, ó, associação de amortecedores viscosos. E para amortecedores, as fórmulas são iguais para a rigidez de mola. Se eles estão em paralelos, a constante de amortecimento equivalente é a soma de cada um dos elementos. E se eles estão em série, a constante de amortecedor equivalente é a soma dos inversos, que é igual a constante também no inverso. E para nós terminarmos, vamos fazer um exercício aqui nessa aula deste exemplo, certo? Do modelagem da motocicleta. Então, assim, seja o sistema mecânico da motocicleta representado pelo modelo massa, mola, amortecedor, conforme abaixo. A gente já viu como que a gente desenvolveu esse sistema da motocicleta nesse modelo massa, mola e amortecedor. Então, para este exercício, quer que despreze os valores das massas. Não é para a gente fazer conta com massa, a gente está ainda aprendendo sobre mola e amortecedor. E é para considerar as rigidezes K e a constante de amortecimento viscoso C mostradas na figura. Então, esse K tem um valor de 30 Nm por metro. Gente, aqui eu coloquei só valores, a gente vai estudar o módulo matemático mais profundo, a gente vai entender por que a rigidez é Newton por metro e por que o amortecimento é kg por segundo. Mas aqui a rigidez entre a pessoa e a moto é 30 Nm por metro, entre a moto e a roda é 70 Nm por metro. E entre a roda e o chão é 50 Nm por metro. São valores chutados, gente, a título de exercício, certo? E os constantes de amortecimentos aqui, ó, entre a pessoa e a moto é 10 e entre a moto e a roda é 40. É para a gente transformar todo esse sistema em um sistema simplificado, onde tem apenas uma massa, uma constante de mola e uma constante de amortecimento. Fazer uma coisa de cada vez. Olha lá, esse daqui é o meu sistema repetido, certo? Eu vou fazer primeiro os paralelos das molas, certo? Tá vendo? Essa mola da roda está em paralelo com essa mola da roda? Então, tem aqui essa roda e essa roda. Então, se eu quero o equivalente das rodas, que é entre a roda e o chão, né? Que é esse Tzinho, eu vou fazer esse daqui mais esse daqui. Lembra que o paralelo é a soma? Esse mais esse é a soma dos dois. E vai ser, se cada um é 50, eu falei que os dois são iguais, 50 mais 50 vai dar 100. Então, o paralelo dessas duas constantes de molas vai dar uma constante de mola equivalente, que é 100 newtons, porque é a soma das duas. Agora eu tenho essas duas aqui em cima também. Essas duas aqui em cima também estão em paralelo. O equivalente dessas duas entre a mola e a roda, que é a longarina, vai ser a soma das duas. Cada uma é 70, a soma vai dar 140. E aqui também vai ser substituído por uma constante de mola de 140 newtons por metro. O amortecedor, que está em paralelo, então, vendo que esse está em paralelo a esse, também é a soma. Se um é 40, a soma dos dois vai dar 80. Então, essa parte das duas rodas, entre o chão e a moto, eu fiz um equivalente, certo?
A gente pode ir fazendo assim por partes, onde a gente vai vendo. Então, esse equivalente tem só um elástico aqui embaixo, um elástico aqui em cima e um amortecedor aqui. Agora eu quero simplificar mais ainda esses daqui. Concorda comigo? Aqui é o desenho repetido agora. O desenho repetido, ele tem 3 molas em série e ele tem 2 amortecedores em série. Então, em série é a soma dos inversos. Então, assim, ó, o equivalente de todas as molas, como tem 3 em série, a gente pode fazer as 3 uma vez só. O equivalente das 3 molas em série é o inverso da rigidez equivalente, mais a soma do inverso da rigidez de cada mola. A rigidez da primeira mola é 100, da segunda é 140, da terceira é 30. Faz essa continha aqui, tem que inverter o K também, faz na calculadora, a gente vai descobrir que esse valor é de 19,8 Newton por metros, que vai dar o valor do meu K equivalente. O amortecedor a gente faz a mesma coisa, só que para 2 amortecedores agora, né? Um da longarina e um da pessoa com a moto. Esse aqui é 80, o outro é 10, faz a conta na calculadora, a gente vai descobrir que ele é 8,9, vai dar o meu sistema equivalente. Então, do meu modelo inicial complexo, né, de toda a motocicleta, eu reduzi para um modelo simplificado onde eu tenho apenas uma constante de mola e uma constante de amortecimento. Eles possuem estes valores, certo? Galera, então, esta aula é isso. Dúvidas vocês podem falar comigo através das plataformas do Google ou do Ava. Qualquer coisa, só mandar e-mail ou falar com uma dessas plataformas. Falou!